Muita gente é contra, mas depois de 600 roteiros feitos por mim nos últimos 5 anos, eu vou precisar puxar a sardinha para o meu lado e te fazer começar a construir os próprios roteiros antes de gravar os seus vídeos. E hoje você vai entender exatamente os motivos que levam a roteirização a ser superior a qualquer outra estratégia de criação de conteúdo, que vai não só trazer mais resultado, mas até trazer mais autenticidade para o seu vídeo. Olha, nos últimos anos eu caí nesse universo dos roteiros por coincidência, assim. Eu me inscrevi para uma vaga de conteudista e quando eu vi estava fazendo e-books para um curso e tal, e aí quando surgiu a vaga para criação dos roteiros, né, sair dos e-books e começar a criar os roteiros, eu pulei de cabeça, comecei a aplicar tudo que eu tinha conhecido de copy em geral e também fui recebendo muita experiência, muito conhecimento de pessoas que já estavam há muitos anos produzindo roteiros para um grande canal aqui do Brasil, e isso fez com que eu fizesse aí nos últimos 5 anos mais de 600 roteiros, palavra por palavra, roteiros roteirizados, por assim dizer, né, do início ao fim, claro, com improvisos, com publicidade, com várias coisas, com anúncios, etc, mas roteiros roteirizados do início ao fim, que são, né, no caso lidos num teleprompter, assim como o William Bonner faz no Jornal Nacional, assim como qualquer outro jornal faz. É assim que acho que o William Bonner nem tá no Jornal Nacional mais, né, mas beleza, fica aí de exemplo. E durante todo esse tempo eu aprendi muitas coisas e percebi, olhando, né, pelo outro lado, pessoa que está pelos bastidores vendo os vídeos, eu comecei a perceber criadores de conteúdo que não usam roteiros nos seus vídeos. Isso é perceptível para mim e também é perceptível o porquê e o que acontece com essas pessoas para que elas não tenham tanto resultado ou que tenham vídeos inferiores, por assim dizer, do que as pessoas que roteirizam. E a primeira delas é a previsibilidade, né? Quando a gente se prepara e sabe o que vai fazer quando sentar para gravar, para conversar sobre alguma coisa, para passar uma mensagem, tudo fica muito mais previsível, tudo fica muito mais fácil, né? A maioria das pessoas vai por medo de perder tempo criando um roteiro, vai sentar, ligar a câmera e sair falando. Isso vai resultar nela gravar várias vezes, dela ter uma batalha mental ali sobre o que ela tá falando, se deveria estar falando aquilo, começar a puxar para um outro lado, desvirtuar do assunto, ter uma conversa desconexa ali com as pessoas, fazer um monte de outras coisas que não estão, né, no escopo do vídeo que ela se propôs a fazer, mas principalmente, né, fazer com que ela não grave com frequência, porque cada vez que liga a câmera, cada vez que você ligar a câmera para gravar um vídeo sem o roteiro, é como uma roleta russa, você não sabe o que esperar, você não sabe o que falar. Claro que quando a gente trabalha com criação de conteúdo, a gente está trabalhando com conteúdos que a gente domina, que a gente manja, né, que a gente pode ficar falando por vários períodos de tempo, mas se eu, por exemplo, não fizer uma roteirização, não pegar e criar um roteiro, sentar e gravar, e eu vou me perder, eu vou começar a falar, por exemplo, na hora do William Bonner, fugiu do roteiro, claro. Eu poderia começar a falar, não, mas falando do William Bonner, uma vez a minha mãe, não sei o quê, e aí fugir, tem gente que faz isso, eu vejo sempre pessoas experientes, pessoas com audiência. Beleza, uma estratégia, pode ser uma estratégia, mas se ela estivesse começando hoje, eu tenho certeza que ela não faria isso, e eu tenho certeza que isso não daria certo, e até depois eu vou falar, né, no final do vídeo sobre esse estilo de talking head, sentar e falar, uma proximidade, uma conexão e tal, que não é o nosso caso. O segundo ponto é justamente esse que eu falei, né, a fuga do tema, né. É só você pensar o seguinte, tá? Vou organizar as ideias melhor. Qual você acha mais comum de desvirtuar do tema de falar sobre coisas não relacionadas ao que ela se propôs a falar? Alguém que tem um roteiro prévio que foi escrito antes de começar a gravar? Ou alguém que simplesmente senta e sai falando? Porque assim, cara, eu acho muito difícil alguém que sentou pra escrever um roteiro, depois revisou esse roteiro, depois leu esse roteiro e apertou o play, não saber o que falar. Você pode não simplesmente não olhar para o roteiro desde que de que a câmera foi ligada, mas o simples fato de você fazer toda essa preparação já muda completamente o jeito que você vai gravar esse vídeo. Até por isso que eu falo em outros vídeos, em outros cursos, que o simples fato de um material de apoio ser suficiente para que você já tenha um roteiro. E um material de apoio não deixa de ser um roteiro, um mapa mental não deixa de ser um roteiro, um react não deixa de ser um roteiro. Qualquer coisa que vai te dar uma previsibilidade, que vai te manter ali num tema do início, meio e fim, já serve como um roteiro. Cara,
A maioria das pessoas fala que o tempo é muito valioso, que o tempo delas é muito valioso, que a gente não pode desperdiçar tempo, que o cliente não pode desperdiçar tempo, por isso que tem que comprar o curso deles e tal. E aí, na hora de usar o tempo desse cliente, a pessoa fica 30 minutos falando sobre algo completamente, não completamente, mas alguns pontos poderiam ser reduzidos, poderiam ter mais bem trabalhados, poderiam entregar mais em menos tempo. Não é porque ela tem muito conhecimento que ela deveria ficar 1 hora falando, meia hora falando, entendeu? Tipo, perdendo o tempo das pessoas, perdendo o seu próprio tempo. Quando alguém vai tentar fazer isso e não tem a mesma experiência, não tem os mesmos resultados, não tem uma audiência pronta para receber esse tipo de conteúdo, vai aí sim realmente perder o tempo. E quem assistir vai ter o tempo perdido, porque se o vídeo já é ruim, desde o início, quando se tem roteiro, quando não se tem roteiro, então, meu Deus do céu, aí o negócio estrambelha de uma forma inimaginável, você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder tudo que existe. Provavelmente, se tiver uma outra plataforma de conteúdo que tem dado resultado para você, e aí você simplesmente sai e começa a produzir no YouTube com conteúdo sem roteiro, aí a gente tá falando de prejuízos enormes, tanto para quem te assiste quanto para você mesmo. Então, assim, beleza, o tempo é valioso, então vamos fazer esse tempo valer a pena e vamos criar porra do roteiro para ter o que falar com início, meio e fim, usando os ganchos, usando tudo o que deve ser usado dentro de um roteiro para que a gente tenha algum tipo de resultado. Mas isso são coisas que estão mais ligadas à parte, como é que eu posso dizer, mais técnica, né? A previsibilidade do que falar, a fuga do tema, o roteiro vai trazer essa parte técnica, mas existe algo mais filosófico, por assim dizer, e é uma opinião minha, ninguém não vai achar isso em nenhum blog, nenhuma inteligência artificial, etc. É só uma relação de coisas que eu fiz e que na minha cabeça faz sentido e no meu dia a dia fez sentido, que o fato de ter roteiros faz com que você consiga se preparar melhor para uma rotina produtiva, uma rotina de criação e assim manter uma constância maior do que quem não usa. E assim, como a gente sabe, a constância é o mais importante dentro do YouTube por mais tempo possível. Então, assim, se a gente tem alguém falando, que no caso sou eu, que roteiros trazem, além de previsibilidade e de se manter dentro do tema, uma constância, não vejo motivos para que você não faça, até porque sabendo do roteiro, sabendo do tema, você vai fazer o roteiro em 10 minutos, 15 minutos, nada mais que isso. Claro, existem nichos e conteúdos que vão exigir uma pesquisa muito grande, etc. Mas nem todos os conteúdos precisam disso. O roteiro é feito em 5 minutos, eu acho, se bobear. E quando eu tô a fim de falar sobre alguma coisa específica, tipo esse roteiro que eu fiz agora, é simplesmente um bullet points. Bota ali, constância, eu já sei o que falar. Agora o próximo, estrutura narrativa. Vou seguir falando sobre estrutura narrativa. E, falando em estrutura narrativa, né, um roteiro prévio vai permitir, né, que a gente tenha, ou consiga, no caso, trabalhar melhor um gancho, um desenvolvimento, uma história pessoal, um resultado, um erro, coisas você vai conseguir colocar no melhor momento, na melhor hora possível para falar com ordem cronológica, com ordem de lógica, tudo pensado para passar a mensagem que você pensou que queria falar. Simplesmente ligar a câmera, eu quero falar sobre os problemas de não usar roteiro, e eu simplesmente abrir a câmera e sair falando, eu posso me perder, sair lá do outro lado de uma coisa que nada a ver com o que eu queria falar, entendeu? Então, assim, quando eu me preparo e faço um roteiro, eu vou começar com um gancho, pô, o gancho é, depois de 600 roteiros, aprendi empiricamente que eu fiz não sei o que é o gancho que eu falei no início do vídeo. Depois eu venho com a história do porquê vale a pena ouvir a minha opinião. Se você olhar outros vídeos, isso sempre acontece, porque depois do gancho, preciso convencer a pessoa a continuar ali. O gancho convence do, do, do clique que ela deu no título e na thumb. Depois o gancho confirma esse clique falando o que ela vai receber, e eu preciso confirmar para ela que eu sou uma pessoa que pode passar esse tipo de conteúdo para ela. Então, assim, com o roteiro eu consigo ter toda essa estrutura narrativa, eu adiciono uma história pessoal, o porquê eu faço roteiros, quem me ensinou, o que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei, aí o desenvolvimento de cada ponto. Cara, tudo fica muito mais fácil. Eu não vou gravar isso aqui mais de 10 vezes, não vou gravar mais de uma vez, na verdade. Eu vou dar o play, vou falar e acabou, eu edito. Fica mais fácil a edição, você gagueja menos, fica no menos. Quando a gente não tem roteiro, uma hora se perde.
a fala começa a conflitar com o pensamento, porque você tá pensando e falando ao mesmo tempo. Tem gente que tem mais facilidade nisso, de fato, mas, assim, se vai ajudar, por que não fazer, tá ligado? Eu fico me perguntando isso. E eu vejo muita gente com muito seguidor, com muito resultado, que não quer fazer isso. E no caso, beleza, ela começou numa outra época, não era talvez tão necessário, mas assim, por que dizer para teus prospectos, né, que isso não é uma coisa boa? Pode falar: "Cara, eu acho que o roteiro é importante, mas eu não uso, mas eu tenho experiência, você tem que usar". Não, as pessoas já não têm mais essa questão, porque elas precisam vender outra coisa, mas daí é papo para outro vídeo, eu não vou ficar metendo pau aqui em ninguém. Mas agora eu quero falar de uma coisa bem polêmica, que é a autenticidade, né, e sim, pode parecer loucura, mas se você prepara roteiros, escreve bem, faz bonitinho, tipo assim, bonitinho pode ser tanto bullet points quanto palavra por palavra, não tem problema, mas você consegue trazer mais de você ali pra dentro daquele roteiro, porque literalmente você pensa mais, né? Você pensa pra escrever, depois você lê, aí você revisa, e depois você lê novamente pra gravar, né. Eu geralmente tenho 2, 3 dias de diferença entre o roteiro e a gravação, mas mesmo que seja no mesmo dia, ainda rola uma segunda leitura, porque são roteiros curtos, roteiros, focados num objetivo, divididos em teaser, em pontos essenciais, em pontos pessoais, etcétera, mas não vem ao caso também isso agora, mas você consegue trazer mais de você e consegue trazer mais autenticidade. Geralmente é isso que as pessoas falam quando elas dizem que não querem fazer roteiros, que é o seguinte: se eu fizer roteiros, meu conteúdo vai ficar engessado, eu vou ficar sem graça e eu não vou mais, vender, eu não vou mais convencer as pessoas, eu não vou ser mais eu mesmo, né, pois o pessoal tem muito dessa doideira aí de ser eu mesmo. Mas, cara, na minha opinião, se você fica nessa com o que eu falei, a batalha ali na sua mente entre pensar e falar e gaguejar e, porra, errar, daí ter que voltar e regravar o vídeo, não sei o quê, você vai degringolando, acaba o vídeo inteiro, acaba a semana, você não produz mais, não mantém a constância, não tem mais vídeo e acabou, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil eu me conhecer escrevendo o roteiro, botando uma piada, alguma coisa do meu jeito, dentro do conteúdo que já tá ali, alguma inserção interessante, alguma história pessoal, alguma coisa do tipo, do que simplesmente eu sair falando achando que por simplesmente falar eu vou ser eu mesmo. Mas, cara, falar num bar é diferente de falar com a câmera intimida muitas pessoas, conseguem falar em público, uma plateia de 100 pessoas e não conseguem gravar vídeos. Então, assim, se não tiver roteiro, vai ser muito difícil manter a autenticidade, vai ser muito difícil se manter no tempo, vai ser muito difícil manter a constância, vai ser muito difícil ter uma previsibilidade que vai tornar todo este trabalho satisfatório, no mínimo, né? E por fim, para falar, né, um ponto positivo dessa questão do talking head, sentar e gravar e simplesmente falar, é que eles podem ser usados assim de uma forma estratégica, né? Geralmente funciona para gerar mais conexão, para gerar mais intimidade ali com as pessoas, para trazer uma: "Ai, venha ver meus bastidores, agora eu vou te contar uma história do não sei o quê". Isso geralmente funciona mais para as pessoas que já têm público, né. Se alguém que não te conhece, não me conhece, entrar no vídeo e ficar só falando do que eu fiz ou do que aconteceu, do erro que eu fiz ou do sucesso que eu tive, foda-se, tá ligado? Ninguém sabe quem eu sou, ninguém quer saber a minha opinião e simplesmente passa adiante sem assistir o meu conteúdo e tá certo, né? Porque assim, é uma coisa, como eu falei, estratégica. Depois que eu tiver uma audiência e quiser falar dos meus primeiros 90 dias ou meus primeiros 2 anos dentro do YouTube e como eu fiz, como foi, o que eu acertei, o que eu errei, beleza, porque eu já tenho um público, já tenho um resultado para apresentar, eu tenho dados, né, que eu possa falar. Enquanto isso não faz sentido, eu só vou perder tempo, eu só vou regravar, eu só vou me sentir mais inútil, meu vídeo vai ficar pior. Então, assim, não, realmente, se você cria vídeos sem roteiros, por favor, mude isso agora mesmo. E eu estou aqui para te ajudar. Então, se inscreve aí no canal que vou trazer, já trouxe e vou trazer mais vídeos sobre isso, beleza? Valeu!